Tricolor, salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias. Pra jogo, o Tricolor está de volta e enfrentará o Flamengo amanhã, sábado, às 16h30. E aqui você acompanha todos os detalhes da volta do Tricolor ao Campeonato Brasileiro. Vem comigo! São Paulo! Estamos com saudade de ver o nosso Tricolor em campo, né? O São Paulo volta a jogar depois de um mês por conta da parada do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. O São Paulo volta a campo amanhã no Maracanã, às 16h30, contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto aqui. Vamos ver como é que está a temporada do São Paulo, também os números do Flamengo, adversário difícil que o São Paulo enfrentará no Maracanã às 16h30. O São Paulo tem 34 jogos na temporada, são 14 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. 43 gols a favor, 34 contra. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, é 14º colocado do Brasileirão. Está nas oitavas de finais tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. Tem André Silva, seu principal artilheiro, com 11 gols, e terá a reestreia de Hernan Crespo. Depois de sua primeira passagem em 2021, Crespo volta ao São Paulo. O argentino campeão paulista pelo São Paulo, tirou o São Paulo da fila de quase 10 anos, volta a comandar o Tricolor neste sábado no Maracanã, reestreando pelo São Paulo Futebol Clube. E a temporada do Flamengo? Vamos ver os números como estão? O Flamengo tem 39 jogos na temporada, são 25 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. 76 gols a favor, 23 gols contra. Campeão carioca e da Supercopa do Brasil, é líder do Brasileirão nesse momento. Está também nas oitavas de finais da Copa Libertadores e Copa do Brasil. E foi eliminado nas oitavas de finais do Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, né? O Flamengo até fez uma campanha honrosa no Mundial de Clubes, chegou até onde tinha que chegar, né? Pegou uma das potências do futebol mundial, tomou uma trauletada na testa e volta ao Brasil. E tem Jorginho no destaque, que fará seu primeiro jogo no Brasil, no retorno do Campeonato Brasileiro e contra o nosso Tricolor. Bom, e Hernan Crespo chega então, né, ao São Paulo, depois desse começo de ano, meio de ano ruim de Luiz Beldia. Hernan Crespo tem um desafio muito grande. E veio com uma escalação, a priori, extremamente defensiva para enfrentar o Flamengo, que a gente vai colocar na tela aí para vocês. Os grandes portais trazem que Hernan Crespo deve vir totalmente diferente do que Luiz Beldia jogava e que é um pouco do que a gente esperava, mas não tão defensivamente. São Paulo deve ter 3 zagueiros, 3 volantes e 2 laterais para enfrentar o Flamengo, e a escalação deve ser a seguinte: Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric Soares pela ala direita, Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha pelo meio e Enzo Dias pela ala esquerda. Mais à frente, jogando mais deslocado, Oscar e André Silva. É uma escalação extremamente defensiva, né? Diferente do que grande parte, talvez, do futebol mundial jogue, com 3 jogadores de meio que sabem jogar e sabem marcar. O São Paulo não tem essa característica, né? Alisson não tem tanto a marcação, mas também não é um jogador muito mais operário, né? Que corre muito mais atrás da bola. Bobadilha também tem uma dificuldade gigantesca de armar o jogo. Marcos Antônio é o cara que tem um pouco mais desse domínio. Mas o que me estranha é ter o Oscar como principal meio armador, talvez, não só do São Paulo, talvez do futebol brasileiro, e ser utilizado mais à frente como atacante. Lembrando que o Luciano está suspenso, então ele não pode atuar amanhã contra o Flamengo, né? Senão deveria ser um dos jogadores titulares de Hernan Crespo, e ele tenta aí já fazer uma primeira improvisação jogando o Oscar mais à frente, próximo ali do André Silva. Bom, veremos como o São Paulo atuará amanhã contra o Flamengo, e vamos ver o Flamengo, né? O Flamengo que vem do Mundial, mais desgastado. Vamos ver a possível escalação de Felipe Luiz. Bom, o Flamengo tem algumas modificações, né? Gerson saiu nessa janela para o time russo, o Wesley negocia com a Roma da Itália e é dúvida. Então veremos um Flamengo um pouco diferente do técnico Felipe Luiz, que deve vir com a seguinte informação: Rossi no gol, Wesley ou Varela, né? Lembrando que o Wesley de novo aqui negocia com o futebol italiano, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. O meio de campo formado por Alain, que substitui Eric Pulgar, que teve uma fratura no Mundial de Clubes, Jorginho, que deve fazer um pouco do papel que o Gerson fazia, Luiz Araújo, Arrascaeta e De La Cruz voltando ao time titular. Mais à frente, Gonzalo Plata
deve formar o time de Felipe Luiz. O time do Flamengo é uma potência do futebol sul-americano, talvez o maior elenco da América do Sul nesse momento, né? Joga bastante tempo junto, só que tem algumas modificações importantes. A saída do Gerson, que é um dos motores do meio de campo, e a entrada do Jorginho, que tem a mesma qualidade, ou até melhor do Gerson, né? Mostrou um pouquinho no Mundial de Clubes. A contusão do Pulgar. O Alan também tem um grande vigor físico, mas o Pulgar me parece ter um pouco mais de refino técnico. E a possível saída do Wesley, né? Pode ser que o Varela apareça na lateral direita, porque o Wesley deve ser negociado com o futebol italiano. E, além de tudo, para ajudar a gente, tem a volta do De La Cruz, que deve ser titular contra o São Paulo. Bom, vamos à ficha técnica no jogo, o horário da partida, quem apita, aonde passa, na tela para vocês. São Paulo e Flamengo jogam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30, sábado, no estádio do Maracanã. A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio, que será auxiliado por Bruno Bosquilha e Bruno Rafael Pires. Já o VAR fica por conta de Braulio da Silva Machado. O jogo passa tanto no canal aberto Globo quanto no Premier. Bom, trouxemos aí as principais notícias do São Paulo, Futebol Clube e também do Flamengo para o jogo que acontece pela 13ª rodada. Vamos atualizar vocês, né? A gente ficou um mês no Campeonato Brasileiro, trazer quem são os jogos da rodada, classificação atualizada, quem é o artilheiro, assistências, deixar todo o panorama atualizado do Campeonato Brasileiro para você. Bom, a rodada começa amanhã, 12 de julho, depois de um mês sem jogos do Campeonato Brasileiro. A rodada volta com a abertura de São Paulo e Flamengo, que jogam às 16h30. Também no mesmo horário jogam Internacional e Vitória. Às 18h30 teremos Vasco e Botafogo, clássico carioca. E às 21h, fechando a rodada do sábado, Bahia e Atlético Mineiro. Domingo teremos Corinthians e Bragantino às 19h, Cruzeiro e Grêmio às 8h30 e também no mesmo horário, às 20h30, Fortaleza e Ceará. No jogo da segunda-feira, Juventude Sport às 8 da noite. Jogos adiados por conta ainda do Mundial de Clubes, Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense ainda com data a ser definida. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança com 24 pontos, o mesmo número de pontos do Cruzeiro. O terceiro colocado é o Bragantino com 23, o quarto o Palmeiras com 22. O quinto colocado é o Bahia com 21, o sexto o Fluminense, o sétimo o Atlético Mineiro, ambos com 20 pontos. Em oitavo lugar aparece o Botafogo com 18, o Mirassol é o nono com 17, o Corinthians é o 10º com 16 pontos. Já na segunda parte da tabela, o Grêmio é o 11º com 16, o Ceará o 12º com 15, o 13º é o Vasco com 13, o São Paulo é o 14º, 14º colocado com 12 pontos. O Santos é o 15º com 11 pontos, o Vitória é o 16º com 11, o Internacional é o 17º e abre a zona de rebaixamento com 11 pontos, o Fortaleza é o 18º com 10, o Juventude o 19º com 8 e o Sport o 20º com 3 pontos. A artilharia do Campeonato Brasileiro tem a liderança de De Arrascaeta com 9 gols. Na segunda posição, Caio Jorge e Verratti têm 8 gols cada um. Pedro Raul do Ceará tem 6 gols, é o quarto colocado, o mesmo número de gols de Reinaldo do Mirassol em sexto lugar, e Uri Alberto com 5 gols. Assistência liderados por De Arrascaeta, Alan Patrick Arias e Lucas Mugni, todos com 4 assistências. Na quinta posição aparece Luciano Juba e Michael, ambos com 3 assistências. Depois de um mês sem jogos do nosso tricolor, o São Paulo volta a campo contra o Flamengo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo complicado, jogo contra o líder do campeonato. Vem desgastado por conta do Mundial de Clubes, né? Talvez um pouco cabisbaixo ainda por conta dos resultados. Acho que esperava chegar mais longe. Deu azar no enfrentamento, né? Fez um grande jogo contra o Chelsea, que é finalista do Mundial de Clubes, que acontece no domingo, né? Às 16h. O Flamengo, né, tem aí grande favoritismo contra o São Paulo, já que o São Paulo vem se reformulando agora com a chegada de Hernan Crespo, que, né, aparentemente deve ir para se defender ao Maracanã. Fica o convite para você que chegou até aqui. Amanhã, a partir das 16h, estaremos ao vivo aqui no Tricolor Fest, também no União Tricolor Paulista, para transmissão ao vivo de São Paulo e Flamengo. Eu estarei na narração, Marcelo Santiago estará nos comentários ali, também nas reportagens. Faremos a transmissão ao vivo, aí fica o convite para você abaixar o som da TV e vir torcer com a gente. Também gostaria de convidar você a se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo, clica no sininho, importante você clicar lá em todas para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe seu like. Ele é muito importante para que a gente chegue cada vez a mais São Paulinos. Fica o convite então, vem com a gente amanhã, abaixa o som da TV e vem torcer com a gente. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!